Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Eduardo o convite de poder estar aqui nessa empreitada, nessa jornada científica, mas também com o intuito de poder, dentro do que nós conseguimos fazer, né, ajudar os nossos irmãos gaúchos que passam por um momento tão difícil em decorrência de tudo que aconteceu. Bom, a minha fala aqui agora vai ser um pouco sobre um projeto que nós estamos desenvolvendo lá no nosso laboratório, né? Eu sou da pesquisa epidemiológica, né? E sempre que possível nós buscamos entender processos, entender fenômenos relacionados ao envelhecimento humano. Nesse caso, nós incorporamos um outro braço, que é talvez a grande vertente hoje do momento, que é a inclusão de tecnologia no monitoramento de pessoas idosas, particularmente idosos comunitários. Então, é um pouquinho isso que eu vou mostrar a partir de agora. Bom, o problema principal, a professora Ana Paula, na abertura da sua palestra, já falou um pouquinho do que eu iria falar, né? Que é particularmente o aumento da parcela de pessoas com mais de 60 anos na nossa sociedade e tudo que isso vai representar no futuro. Nas várias palestras que eu faço, enfim, Brasil afora, eu costumo dizer que nós estamos armando uma bomba e que, infelizmente, essa bomba ela vai explodir quando nós estivermos dentro dela. Porque cada vez mais nós teremos mais pessoas idosas e cada vez menos nós teremos menos crianças. Ou seja, nós venderemos mais fraldas geriátricas do que fraldas para bebês, né? E tudo isso vai levar a uma série de repercussões dentro da sociedade e nós, claro, eu um pouquinho mais do que vocês que estão aqui me assistindo, né? Porque eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Mas a cada tempo que se passar, mais isso vai piorar, né? Porque vai faltar leito, vai faltar dinheiro, vai faltar trabalho, vai faltar uma série de coisas que essas pessoas idosas no futuro serão fortemente impactadas, né? Aliando-se ao fato de que cada vez mais as pessoas têm menos filhos, né? Então a roda social, essa engrenagem socioeconômica, ela provavelmente uma hora ela vai travar, né? E nós estaremos dentro disso, né? E como é que isso vai acontecer, eu confesso que eu não sei, porque tudo no Brasil é muito mais difícil. E aí, diante desse cenário, né, que foi, de certa forma, ampliado com a pandemia, ou seja, nós tínhamos pessoas idosas com todas as suas carências que simplesmente estavam presas, estavam isoladas dentro de casa. Estavam sem condições de ter acesso a um serviço de saúde. Nesse cenário, é exatamente onde entra a questão de será que eu posso, ou como é que eu posso monitorar uma pessoa que está isolada em casa, eu consiga coletar informações dela sem que necessariamente eu vá até ela. A pandemia, então, aflorou essa percepção, esse entendimento de que nós precisamos buscar formas em que isso aconteça. E é exatamente nesse cenário que surgem os dispositivos de monitoramento remoto, né? Que hoje, para boa parte das pessoas, passou a ser um acessório estético, né? Ou seja, eu boto lá um relógio, um negócio desse, porque vai combinar com o meu look, né, e tal. Mas, por outro lado, ele também pode ter um papel de auxiliar essa pessoa no manejo da sua saúde. E além de fazer com que profissionais de saúde possam
utilizar essas informações que são geradas instantaneamente no manejo, no controle da saúde dessa pessoa. Então, por exemplo, nós temos hoje serviços de cirurgia ortopédica, que o idoso, né, faz a artroplastia do quadril, ele vai para casa, né, e entrega um relógio para ele, enfim, um smartwatch, e ele passa a ser então monitorado naquilo que é prescrito para ele fazer em casa, a partir do comportamento que é captado pelo relógio. Então a equipe de saúde vai lá e diz, às 4 horas o senhor vai fazer esse exercício físico. Então quando é 4 horas, tem lá uma equipe de suporte, né, lá atrás, que está lá acompanhando o relógio dele e diz, seu João, aparentemente, pelo que o relógio está passando, ele não está fazendo o que foi proposto. Então a equipe vai lá e liga, seu João, o senhor era para estar fazendo exercício, o senhor era para estar levantando, o senhor era para estar sentando, enfim, por que o senhor não está fazendo? Não, eu estou, não, então o senhor não está com o relógio no braço, né? E isso acaba fazendo esse monitoramento à distância, né, de prescrições de atividades que são prescritas para o domicílio e simplesmente a pessoa, por preguiça ou enfim, por alguma razão, ela não está fazendo. O que é que nós fizemos? Nós, então, propomos o desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento remoto. Essencialmente, nós fizemos isso. Só que, para isso, nós, com o intuito tanto de oferecer esse serviço à iniciativa privada, como eu vou falar daqui a pouco, né, como também para o próprio SUS. Hoje nós já temos, do ponto de vista público, uma série de iniciativas que favorecem essa perspectiva, né? Então, hoje nós já temos alguns financiamentos, alguns editais, seja de CNPq, seja do Ministério da Saúde, seja de FINEP, que olham nessa perspectiva, né? Particularmente com o desenvolvimento de algoritmos, inteligência artificial, essas coisas, né? Nós temos também ferramentas já de telemonitoramento, o próprio SUS, né, que são iniciativas governamentais que olham nessa perspectiva. Bom, como é que nós começamos? Essa ideia do monitoramento remoto, ela foi precedida por uma outra proposta, né? Desde 2018, nós desenvolvemos no município de Parnamirim um projeto chamado Projeto Proeva, né, que essencialmente busca fortalecer, busca divulgar, busca socializar na sociedade e nos profissionais de saúde do município o uso desse instrumento aqui, caderneta de saúde da pessoa idosa, que tem mais ou menos a mesma perspectiva, a mesma proposta. Quem é pai, quem é mãe aqui, conhece os outros, que são a caderneta de saúde da criança e a caderneta da gestante, né? A ideia é que nós consigamos avançar com esse instrumento, né, da mesma forma que a caderneta da criança e a caderneta da gestante avançou, né? Então, em decorrência de uma série de limitações que esse instrumento tinha ou tem, né, nós, via o financiamento do Ministério dos Direitos Humanos, lá em 2018, nós passamos então a desenvolver uma série de atividades para fortalecer esse instrumento lá no município. O grande diferencial da proposta foi que nós conseguimos criar esse fluxo de preenchimento da caderneta, porque o principal problema da caderneta é que não há um estabelecimento de uma rotina de preenchimento. Então, como é que acontece? O idoso chega lá na unidade, ou ele vai numa quermesse, numa feira, alguma coisa que esteja acontecendo da prefeitura, e vai lá e se distribui caderneta. Então, quando a gente chegou no município, tinha idosos que tinham 3, 4 cadernetas em casa, porque ele ia nessas feiras, nessas coisas, e ele recebia lá do serviço, dos profissionais, da sua unidade básica e tal, né? Então, com esse preenchimento, nós conseguimos criar um fluxo em que nós atribuímos funções a cada um dos membros da equipe, e nós, a partir dessa proposta, hoje já são
cerca de 1.300 e alguma coisa, né, idosos que, pelo menos sob o nosso controle, que conseguiram fazer o preenchimento completo da sua carteira. Isso criou um banco de dados que vai servir de base para os próximos alunos que virão, né, para a minha orientação ou para a orientação dos colegas também do laboratório, né. Afora as demais cadernetas que a gente espera que as equipes que nós passamos das unidades básicas também possam ter dado continuidade, né, e possam ter conseguido fazer o preenchimento dessas cadernetas, né. Além do preenchimento, nós introduzimos algumas variáveis que são de nosso interesse, dentro daquilo que a gente trabalha: sarcopenia, fragilidade, composição corporal, enfim, né. E aí nós criamos um sistema, né, online, ou seja, tudo que está lá no papel da caderneta, nós criamos uma versão online, em que a ideia era disponibilizar isso para o município, né, mas toda a resistência que, em decorrência da rotina, da acomodação, né, dos profissionais e tal, a gente não conseguiu avançar com tempo, né, de fazer com que os profissionais também alimentassem o sistema, né, mas é um sistema que está pronto, né. Então, todos os 1.300 e poucos que nós conseguimos coletar estão aqui dentro, né. E foi a partir desse sistema que, a partir de uma colaboração que nós estabelecemos com o NUTS, que é o Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da Estadual da Paraíba, né, lá em Campina Grande, a partir de uma aluna egressa do programa de mestrado profissional de lá, que veio ser minha aluna de doutorado aqui em Natal, nós então, a partir dessa união, né, do conhecimento tecnológico que eles tinham e do conhecimento epidemiológico que nós tínhamos, nós então unimos essas duas forças e nós conseguimos desenvolver um sistema de monitoramento remoto a partir do uso de smartwatches, especificamente o modelo da Fitbit, que é o modelo que deu suporte para que nós desenvolvêssemos o nosso sistema, né. Bom, esse aqui é o nosso dashboard, né, lá do sistema que nós desenvolvemos. E, a princípio, pode parecer com aquele que você baixa no seu celular, que é um aplicativo que a Apple disponibiliza, ou a Samsung disponibiliza, ou a própria Fitbit, né. Mas qual é o grande diferencial? É que, especificamente na Fitbit, como ela é uma empresa que ela disponibiliza as suas APIs, né? O que é que são APIs? É a linguagem que desenvolve lá a informação que você vê no relógio. Então, por exemplo, quando você vê lá a sua frequência cardíaca 78, 90, né, ali por trás existe uma API que coleta a informação que o sensor lá do dispositivo está pegando do seu corpo, ele processa aquilo ali e ele gera um número. Quando eu tenho a API aberta, eu posso pegar a informação antes dela virar um número. Por exemplo, na Apple eu não consigo, porque a Apple é um sistema de API fechada. Então eu não tenho como ter acesso a essa informação. E o que foi que isso nos possibilitou? Que nós pudéssemos criar algoritmos de acordo com o nosso interesse. Por exemplo, nós desenvolvemos um algoritmo, que foi o primeiro que nós desenvolvemos, para variabilidade de frequência cardíaca, né? Porque antes de aparecer o número lá da frequência cardíaca, existe uma captação de sinal que você pode decompor e então gerar esse algoritmo de variabilidade de frequência cardíaca, que foi o que nós primeiro desenvolvemos. Nós estamos desenvolvendo outro algoritmo que é de velocidade da marcha, uma velocidade da marcha instantânea. Nós temos um outro algoritmo de qualidade do sono. A Fitbit, ela dá um algoritmo, ela mostra lá um valor de qualidade de sono, né, e tal. Só que nós estamos desenvolvendo um que atenda melhor ao nosso interesse. Nós estamos em processo de negociação com a Apple para tentar fazer com que ela abra as APIs, porque isso vai nos abrir um outro leque de possibilidades, né? Porque o relógio da Apple ele é muito mais sofisticado, ele tem muito mais sensores, ele capta com uma qualidade melhor,
Mas também nós não esqueceremos da Fitbit, porque é o modelo mais comercial. É um modelo, do ponto de vista de pesquisa, por exemplo, se eu quiser comprar 100 Fitbits, eu vou ter, obviamente, muito mais facilidade do que eu teria para comprar 100 Apple Watches. Né? Bom, então nós criamos isso aqui. Né? Tudo isso aqui são informações geradas pelos relógios da Fitbit. Né? Então tudo isso aqui é nosso. Né? A gente que criou a partir do zero essas variáveis, esses valores, esses gráficos, né? Enfim. Desse sistema, nós criamos um aplicativo, né, que deu suporte à criação de uma startup, que foi criada por essas duas minhas alunas de doutorado, a Eugésica, que foi a primeira, essa que eu falei, né, e uma que veio depois, que foi Marcela. Né, só que Marcela, por questões legais, trabalhistas, né, enfim, acabou tendo que sair da startup, porque ela poderia ter alguns problemas em relação a outros vínculos que ela tinha. E hoje a startup ela é tocada por Eugésica, né? Então a Eugésica hoje já presta um serviço de monitoramento remoto, ela vende o produto para aquelas pessoas, para aqueles idosos, para aquelas famílias que querem ter um sistema que eu consiga ficar mais próximo do administrador, o que é diferente de eu ter um sistema, por exemplo, da Samsung, que eu não sei com quem eu falo, com quem eu possa falar, nada disso, né? Então, a Jéssica, ela hoje, por meio dessa startup, que é a Saúde Sênior Móvel, ela consegue prestar esse serviço de monitoramento remoto. Né? Aqui são os nossos parceiros, né? Professor Paulo, que é o nosso parceiro lá do NUDES, lá da Estadual da Paraíba, e aqui são Marcela e Eugésica, que são essas hoje egressas, né? Egressas minhas de doutorado, e a Eugésica hoje é quem toca a startup, e Marcela, né, que acabou de defender o seu doutorado recentemente. Temos alguns frutos, né? Isso aqui foi um certificado que nós ganhamos em 2018 lá no Ministério da Saúde com o projeto Proeva. Né? Essa aqui é a logo da startup, né? Essa startup, ela inclusive já participou de alguns editais, já ganhou alguns financiamentos, edital Centelha, um outro edital do Sebrae, né? E claro, né, como toda startup, como todo empreendedorismo, né, tem todas as dificuldades inerentes ao processo, né, de você empreender no Brasil, essas coisas, mas, né, a Eugésica é uma guerreira, e que ela está, né, com muito trabalho, com muito esforço, querendo fazer com que isso alcance maiores, né, patamares e tenha uma visibilidade maior. Né. Quem quiser saber mais sobre o projeto Proeva, as informações básicas estão aqui nesse estudo, né, que nós publicamos nos Estudos Interdisciplinares sobre Envelhecimento Humano. Essa publicação aqui foi a publicação que nós apresentamos o processo de desenvolvimento tecnológico do algoritmo da variabilidade de frequência cardíaca. Bom, aqui foram os outros artigos, né, que nós precisamos entender melhor alguns processos relacionados a de que forma as variáveis que nós iremos coletar no monitoramento se relacionarão com os desfechos que nós estudamos, particularmente fragilidade e sarcopenia. Bom, para terminar, quem precisar de outras informações, esse aqui é o Instagram do nosso laboratório, isso aqui é o Instagram do Projeto Proeva, isso aqui é meu e-mail. Essa senhora aqui, ela foi a primeira idosa que conseguiu terminar o processo de preenchimento da caderneta, né? E aí nós, já que o financiamento era do Ministério dos Direitos Humanos, nós tínhamos que inserir coisas que demonstrassem empoderamento, respeito à pessoa idosa, humanização, essas coisas. Então, ao final, nós dávamos essa caneca do projeto, né, que era uma caneca para demonstrar, né, a nossa gratidão, o nosso respeito por essas pessoas terem participado de todo o processo de
preenchimento da sua caderneta, né? E muitas delas hoje saem na rua com a caderneta embaixo do braço, né? Para mostrar que elas têm a caderneta, né? Quando vão à unidade agora já vão com a caderneta, né? E isso obriga também o serviço a que ele se prepare para receber essas pessoas que vão com a caderneta e querem que a sua caderneta seja preenchida pelo profissional que faz o seu atendimento. Dessas pessoas, nós selecionamos algumas que passaram pelo processo de monitoramento pela pulseira, pelo sistema de monitoramento remoto, né? Lá em Parnamirim, nós optamos pelo modelo de monitoramento de 7 dias, né? Porque a gente está nesse processo de construção do sistema, né? Mas em Campina Grande, num projeto chamado Cidade Madura, que são aqueles condomínios que o governo da Paraíba criou para abrigar pessoas idosas, né? Nós temos hoje lá pessoas que estão usando as pulseiras permanentemente. Ou seja, elas colocaram a pulseira e elas estão usando até hoje, nessas cerca de 40 pessoas lá no Cidade Madura. E aí foi interessante porque nessa lógica de construção de algoritmos, nós tivemos, infelizmente, né, o primeiro óbito de uma pessoa que estava utilizando o sistema. E o que a gente vem tentando fazer? Claro, com não vai dar tanta informação assim, mas a gente quer entender, a partir das informações que nós coletamos, o que aconteceu no nosso sistema nos momentos anteriores ao óbito. Em algum intervalo de tempo, o que foi que aconteceu lá na pulseira, o que ela captou que culminou com o óbito dessa pessoa, né? E foi interessante porque foi pela pulseira que a gente acendeu o alerta que alguma coisa estava errada, porque essa pessoa ela passou quase 2 dias sem sair, né? E pode até acontecer, mas não é comum. E aí o pessoal lá do Cidade Madura, da administração, né, entrou em contato com as meninas do projeto e perguntou se na pulseira estava acontecendo alguma coisa, né, e tal. E aí a nossa bolsista lá falou, a pulseira não está captando nada, né? Então, quando se foi lá, bateu na porta, ela não abriu e tal, e aí quando se abriu a porta, ela tinha falecido, né? Ela infartou essa senhora, né, e tal. E a gente, então, está tentando entender o que aconteceu, o que a pulseira captou de informação. Claro, para a proposição de um algoritmo, para, por exemplo, predição de morte, a gente vai ter que esperar mais pessoas morrerem, né, para que a gente consiga amadurecer esse algoritmo, para que, então, a gente proponha alguma ferramenta ou alguma coisa que consiga predizer o óbito dessas pessoas, né? Mas isso é um processo, né? E tecnologia leva um tempo para que a coisa amadureça, né? Mas hoje é a nossa grande aposta, nós aprofundarmos o estudo de sistemas de monitoramento remoto, no acompanhamento, no monitoramento e na predição de desfecho de saúde na pessoa idosa. Bom, era isso que eu tinha, muito obrigado e eu fico à disposição.